Bom, pessoal, por fim a gente chega aos chamados domínios morfoclimáticos brasileiros, né? Que, na verdade, é a classificação mais atualizada que nós temos quando a gente vai fazer a análise regional, né, de cada região do Brasil. Então, assim, a gente vai ter o domínio de uma característica física que vai se impor sobre aquela região, e aí por isso a gente vai usar, e aí mais especificamente, a vegetação, tá? E por conta disso a gente vai nomear aquela região, tá? Como domínio em função, né, da vegetação e das características geomorfológicas que predominam ali. Então, bom, a gente vai ter ó, aqui caracterizado de marrom o chamado domínio amazônico, tá? Que vai ter como principal característica a floresta equatorial latifoliada, né, de árvores muito altas, perene, que continua lá o tempo inteiro, é uma floresta úmida e que onde vão predominar as terras baixas, ou seja, você não vai ter aqui predominantemente no domínio amazônico é, grandes altitudes, tá certo? Isso que a gente está vendo aqui de bege, tá? Essa cor mais clara, é muito importante da gente entender porque são as chamadas faixas de transição, né? Então, por exemplo, ó, a gente vai ter aqui na passagem do norte para o nordeste, a gente sai aqui do Pará, Maranhão, Piauí, beleza? A gente vai ter uma faixa de transição em que vão predominar aqui os, a mata de cocais, o que a gente chama de mata de cocais, até nós chegarmos à vegetação da caatinga, até nós chegarmos ao domínio da caatinga. É muito importante a gente ter essa noção de que, na medida em que eu vou me distanciando de um domínio predominante e vou chegando até o outro, existe uma mata de transição. Porque, imagina só, não é porque eu estou na floresta amazônica e diante de um jacarandá de 40 metros. De repente eu saí da floresta e dou de cara com cactos mandacaru. Repara, não é assim. Você vai ter características morfoclimáticas que vão mudando a paisagem gradativamente na medida em que você vai deixando um domínio e chegando até o outro. Vou mostrar ali de novo o mapa para vocês, porque olha só, a mesma coisa acontece na transição do domínio amazônico para o cerrado, né? Você não vai sair aqui, né, de novo, da floresta, ah, sei lá, você vai estar de frente para uma seringueira, de repente vai encontrar um buriti do nada. Não, né? Você vai ainda passar por uma faixa de transição até efetivamente chegar aqui aos cerrados, ao cerrado brasileiro, né, na verdade, que é onde você tem a mata de galeria, que também é chamada de vereda, que é exatamente aí a mata que vai usar um solo muito úmido, né? O pessoal criou um apelido, inclusive, para as matas de galeria ou veredas, que o pessoal chama de caixa d'água do sertão, exatamente porque são capazes de armazenar a maior quantidade de água que existe nesse domínio. É por isso que a preservação das matas de galeria e das veredas é bem importante, tá? E outro relevo que se destaca também são as chapadas, né? A Chapada Diamantina, a Chapada dos Veadeiros. A Chapada que é um complexo de relevo bem curioso, cuja formação data é bem distinta da formação da grande maioria dos relevos que existe, porque ela foi submersa, né, pelo mar e ela depois com o recuo, né, do nível dos oceanos ela foi esculpida pelo vento. Então assim há
toda uma característica toda particular no processo de formação das chapadas. Tá? E aí, bom, a gente vai ter de novo aqui a transição para os chamados mares de morros, que é exatamente aonde predomina a Mata Atlântica, que é justamente a floresta que originalmente se estendia desde o sul do Rio Grande do Norte até o norte do Rio Grande do Sul, até fácil de decorar, né? E que foi exatamente o bioma mais atingido pelo processo de colonização e pela urbanização do Brasil. Por quê? Porque as nossas maiores cidades estão exatamente aqui e as nossas principais atividades econômicas se desenvolveram exatamente na área da Mata Atlântica. Primeiro a cana-de-açúcar no Nordeste, né? Depois o café aqui no Sudeste. Né? Então, a Mata Atlântica acabou sofrendo ao longo do tempo, tanto com o desmatamento para dar lugar a lavouras de cana e a lavouras de café, quanto para dar lugar às cidades, né? O desmatamento para dar lugar às cidades. Né? Hoje, a Mata Atlântica na verdade, da década de 1980 para cá, a Mata Atlântica também sofreu com a expansão da soja, né? Sobretudo aqui nessa região do norte do Paraná e do interior de São Paulo, essa transição aqui do interior de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, tá certo? A soja aqui é a principal responsável. Soja, milho e pastagens são, né, os principais responsáveis pelo desmatamento do Cerrado, né, pelo desmatamento da Caatinga, ok? Sobretudo aqui na região do oeste baiano, tá? E chegando já à borda da Amazônia, certo? Também responsável aí pelo desmatamento, sobretudo na borda sul da Amazônia. Então, assim, originalmente nós tivemos, durante 400 anos praticamente, a cana-de-açúcar, o café e a urbanização como os grandes vilões do desmatamento da Mata Atlântica, isso até meados do século XX, ok? E esse foi o bioma mais atingido de todos no Brasil até hoje, tanto que sobram menos de 10% da área original da Mata Atlântica no país. E da década de 1950 para cá, ou seja, da segunda metade do século XX para cá, os domínios vêm sofrendo com, primeiro, a expansão da pecuária extensiva, que começa bem forte no Cerrado brasileiro, chega até a Caatinga e até a Amazônia, tá? E, em seguida, a expansão da soja e do milho, principalmente a partir da década de 1990. Então, percebam que são atividades econômicas basicamente agrárias, né, ligadas ao setor primário, ligadas à agropecuária, que são os grandes vilões aí do desmatamento, não só da Mata Atlântica, ao longo aí dos primeiros 450 anos de existência do Brasil pós-colonial, e nos últimos 50 anos, a pecuária extensiva, insisto nas atividades, a soja e o milho, as grandes responsáveis pela destruição do Cerrado, da Caatinga e da Amazônia. Tudo bem? Voltando lá para o nosso mapa, a gente vai ter aqui o domínio das araucárias, ok? Que em alguns lugares vocês vão encontrar classificado como parte da Mata Atlântica, tá certo? Mas de uma maneira geral vocês vão encontrar separado, tá certo? As araucárias elas foram muito atingidas por conta da expansão da indústria de papel e celulose, tá certo? Então, as áreas que estão protegidas hoje, né, elas precisam obedecer a regras bastante rígidas de manejo para que dê tempo de se formar a árvore para a extração voltada para a produção de papel e celulose, porém sem comprometer a integridade do bioma. Agora, é um bioma seriamente atingido por essa atividade econômica, mais essa atividade econômica, mais especificamente aí o papel e a celulose. E aqui embaixo as pradarias, que são os campos do sul, que, assim como a caatinga, são muito vulneráveis ao processo de desertificação,
principalmente por quê? Por conta da questão do sobrepasto, né, que a gente chama. Grande problema da pastagem, sobretudo quando a gente está falando de boi, e aqui no Brasil são mais de 250 milhões de cabeças de gado, né? Tem mais gado do que a gente sofre com a, a, o erro que se comete com relação ao manejo. Né? Ou seja, se coloca uma quantidade muito grande de gado bovino por metro quadrado, tá? Por quilômetro quadrado, numa determinada área. Tá certo? Então, o que, que o gado faz? O gado precisa comer, né? Obviamente a culpa não é do boi, né? Ele vai lá e retira a vegetação, tá? Que normalmente é uma vegetação rasteira, tá? E ao mesmo tempo pisoteia, tá? Aquele solo, tá? Compactando aquele solo, dificultando o nascimento, a reprodução da pastagem. Tá? Então, esse sobrepasto, tá? Acaba comprometendo muito a reposição, né, da comida, a reposição da vegetação, a reposição da pastagem e aumenta muito também o consumo de água. Tá? A pecuária é uma atividade que tem um consumo de água muito extenso. Então, o chamado sobrepasto, esse exagero na hora de colocar o gado no pasto, tá? É o que na maior parte das vezes causa os problemas e deixa os biomas vulneráveis, tá? A desertificação, semi-desertificação, ou seja, a perdas expressivas aí da sua cobertura vegetal original. Tudo bem? Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês, a gente continua junto. Bons estudos para todos.